18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Começando aqui mais uma edição do 18 horas, Karine. Exato, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje. Gente, um beijo especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews, no YouTube e também no Instagram. Boa noite. Nós vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira. Começou a Copa do Mundo no Catar. Começou neste domingo e já é considerada uma das mais polêmicas da história. E voltam os bloqueios de rodovias em protesto contra o resultado das eleições. Aqui no Amazonas, a BR-319 registra nova interdição. Vamos saber o que são os nomes cotados para assumirem o ministério no futuro governo Lula. Começou hoje mais uma edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. E a expectativa é de fechar mais de 1.500 processos que envolvem violência doméstica. Agora 6 horas, 2 minutos, você no melhor mix do Brasil. Vamos conferir juntos a partir de agora os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas, com você até às 7 da noite. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, 21 de novembro de 2022. Juntos com você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou, hein? A Copa do Mundo de Futebol já está valendo lá no Catar, diferente das outras Copas, inclusive. O Brasil ainda não está totalmente ligado no Mundial. Nós, os brasileiros, de um modo geral. Que nesse 2022, essa Copa está acontecendo diferente, né, Karime? Ela não acontece no final do ano, que normalmente aconteceria entre os meses de junho e julho. E acontece, né, agora no final do ano, por isso que tá tudo meio esquisito ainda. A gente parece que o pessoal ainda não entrou muito no clima, a gente né? Está acostumado ali no meio do ano. Exato, né? Carlão. Bom, a Copa do Catar está sendo marcada por polêmicas, por conta de questões relativas à homofobia e trabalhistas. E agora por proibir a venda de bebidas alcoólicas nos arredores da arena, ou seja, o torcedor vai ficar sem a cerveja para acompanhar os jogos, né, Carlão? É difícil. No domingo tivemos a cerimônia de abertura, Karime, uma bela festa, inclusive, que promoveu a paz e a união entre os povos. O destaque foi para o ator Morgan Freeman, que contracenou com Ghanimah Muftah, um influenciador do Catar muito querido pelos habitantes da região. E lá vem a polêmica, como eu falei. A presença do ator americano Morgan Freeman gerou protestos nas redes sociais, justamente pelo fato do ator ser contra o Dia da Consciência Negra, que é celebrado aqui no país. Bom, ele defende celebrar a humanidade e não especificamente uma raça. Karime, a polêmica sobrou até para o mascote, o Laeb, que representa um lenço usado na cabeça por diversas pessoas do mundo árabe, uma tradição, normalmente feito com tecido à base de algodão. Acontece que poucos reconheceram e muita gente associou o mascote a um fantasma. E claro, gerou muito meme engraçado na internet aí afora, né, Karine? Verdade, Carlão. Muita gente não entendeu do que até se o Zé tratava. Gotinha eu ouvi falar. Exato, sobrou até pro Zé Gotinha. Bom, e Neymar nem estreou e já é alvo de críticas. O seguinte, o craque brasileiro postou uma foto com um short que tinha ali estampado 6 estrelas, gente, indicando que o Brasil vai ganhar a Copa e ser hexacampeão. A iniciativa gerou críticas pesadas de parte da imprensa alemã, que considerou o gesto como arrogância. Deixando as polêmicas de lado um pouco, Karime, os jogos começaram com a derrota do Catar para o Equador por 2-0. Foi a primeira vez que uma seleção anfitriã perde aí na abertura da Copa, hein? Pois é, acontece, né, Carlão? Bom, e hoje a Inglaterra goleou o Irã por 6-2. A Holanda venceu o Senegal por 2-0. E agora à tarde, os Estados Unidos empatou com o País de Gales em 1-1. E na manhã, estreia a Argentina. Amanhã, estreia a Argentina, que joga contra a Arábia Saudita. Teremos também a Dinamarca contra a Tunísia e México contra a Polônia. 2 jogaços aí, hein? Na quinta-feira é a vez da seleção brasileira.
às 3 horas da tarde de Manaus, ele vai enfrentar a Croácia. É outro jogão aí, né? Exato, e a movimentação nas ruas aqui de Manaus é uma prova, gente, de que o amor pela seleção brasileira na Copa do Mundo vai muito além das partidas de futebol. As ruas já estão todas enfeitadas, viraram ponto turístico, gente, e até teve ensaio fotográfico de casamento, tendo como fundo o cenário aí das ruas enfeitadas para a Copa do Mundo. É o clima da Copa, Karime. 5 ruas foram contempladas pela Prefeitura de Manaus e receberam sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibir os jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Isso aí vai acontecer durante toda a Copa, Karime. Isso, e outra novidade aqui pra gente, aqui em Manaus, é a Copa na Arena. É o seguinte, os apaixonados por futebol podem acompanhar gratuitamente na Arena da Amazônia todos os jogos da Seleção Brasileira, como explica Rodrigo Soares. Atrativo turístico-cultural temporário, as ruas da Copa de Manaus estão repercutindo na mídia nacional e internacional, não apenas pela beleza das bandeiras aéreas formadas por fitas plásticas e pinturas coloridas, mas principalmente pela união das pessoas ao demonstrarem paixão por torcer pela seleção brasileira na luta pelo hexacampeonato. O diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, destacou a beleza das 5 ruas contempladas pelo edital. Nós, desde setembro que nós lançamos esse edital, e os critérios que foram utilizados foram os critérios da documentação, critério da ornamentação, os critérios subjetivos em relação aos impactos com o meio ambiente. Essa decoração ela é importantíssima e gostaria de deixar bem claro que, na verdade, nós selecionamos com os graus de pontuação. Isso não significa dizer que nós estamos aqui para dizer que a rua do bairro X, YZ é a rua vencedora da Copa. De maneira alguma. As ruas, na verdade, receberam essa pontuação e quem vai estar dizendo a rua mais bela, mais bonita desta Copa, o nosso Hexa, será exatamente a opinião pública. A movimentação nas ruas é a prova de que o amor pelo torneio vai muito além das partidas de futebol. Marcos Souza é de Portugal, mas mora em São Paulo. De passagem por Manaus, ele ficou encantado com o clima da Copa na cidade. Eu moro em São Paulo, tá? Ô, calor como tá? Tá me deixando tão quente, né? Mas tô curtindo bastante. 5 ruas contempladas pelo edital em Manaus já estão abertas para visitação durante a 22ª edição da Copa do Mundo da FIFA. As ruas contempladas são Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na Zona Sul, Rua Professora Isaura Barroncas e Rua 3, no Alvorada, Zona Centro-Oeste, Rua Capitão Francisco Falcão, no bairro São José 1, Zona Leste, e Rua Santa Isabel, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste. Durante os Jogos da Seleção Brasileira, haverá transmissão simultânea dos jogos nas 5 ruas. A primeira transmissão será nesta quinta-feira, dia 24 de novembro. Outro ponto de transmissão dos jogos para os apaixonados por futebol é a Arena da Amazônia. Todos os jogos da seleção serão transmitidos na arena. A ação também vai estimular a solidariedade, como a doação de alimentos e brinquedos. Segundo o governador Wilson Lima, cerca de 15 mil pessoas são esperadas no local. O evento terá acesso gratuito, mas o torcedor também pode levar 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que será entregue para crianças em situação de vulnerabilidade social na campanha de arrecadação do Mundo Encantado do Natal. A nossa expectativa é de aproximadamente 15 mil pessoas e aqui a gente vai distribuir, colocar pontos de vacinação, são 10 pontos de vacinação. Aqui também nós vamos ter um ponto de arrecadação para brinquedos, para o nosso Natal solidário. Além de assistir aos jogos no estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014, o público poderá aproveitar shows de atrações musicais, além de praça de alimentação e espaço kids. Outro ponto importante será a montagem de um posto de vacinação para quem estiver com o esquema vacinal contra a Covid-19 atrasado, atualizando assim o cartão vacinal dos torcedores, como destaca o secretário estadual de Saúde, Anoar Samad.
novas variantes circulando. É muito importante a vacina, porque a vacina já demonstrou que diminui muito a quantidade de pacientes que evoluem para uma piora acentuada. Por isso que a gente pede a que todos se comprometam e procurem completar o seu esquema vacinal. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, Karim, então Copa do Mundo acontecendo, vamos torcer, né, para o Brasil aí na próxima quinta-feira, dia 24, o Brasil, o Karim Leão, que vai jogar contra a Sérvia e vai ser um jogão de bola, não é isso, cara? Vai mesmo, gente, então tudo preparado, certinho. Hein? A partir das 3 horas da tarde, quinta-feira. Exato, horário de Manaus, 3 da tarde. Olha aí que bacana, Brasil e Sérvia, valendo, hein? Mix. Olha só, um homem foi preso num condomínio na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, depois de tentar atropelar manifestantes bolsonaristas em frente ao Comando Militar da Amazônia na noite deste domingo. Pois é, Carlão, aconteceu o seguinte, o motorista avançou contra os cones que delimitavam o espaço dos manifestantes no trecho da Avenida Coronel Teixeira, em frente ao CMA. Uma pessoa chegou a ficar ferida. Karim, o homem preso é Hugo Parlon Medeiros de Andrade, olha aí, de 38 anos. Ele foi identificado logo após o incidente. Ele fez o teste do bafômetro e acusou o uso de bebida alcoólica. Bom, ainda bem que não aconteceu uma tragédia lá, tá? Porque as imagens divulgadas nas redes sociais mostram que por muito pouco o motorista não atingiu dezenas de manifestantes. Aí mesmo depois da decisão da Justiça Federal, os manifestantes continuam, Karim e ouvintes, concentrados na frente do Comando Militar da Amazônia. O movimento começou na madrugada do dia 2 deste mês, logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. E neste fim de semana, os bloqueios nas rodovias federais voltaram a ser registrados. Em um dos bloqueios de rodovia aqui no Amazonas, na BR-319, próximo ao município de Humaitá. O repórter Hector Silva traz mais informações. O Brasil voltou a registrar bloqueios em rodovias como forma de protesto às eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como novo governante do país. De acordo com um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, são 21 pontos de bloqueios e interdições em todo o país. Um desses pontos está próximo ao quilômetro 682 da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, próximo ao município amazonense de Humaitá. A PRF informa que equipes estão no local, negociando com manifestantes. Ainda, segundo o órgão, somente veículos de emergência e oficiais têm passagem liberada no local. O policial rodoviário Andrei Milton, que atua na região, gravou um vídeo hoje dizendo que, se for necessário, os agentes podem fazer o uso da força para desbloquear a via. Nós estamos atuando com energia, já fizemos isso durante todo o dia para a liberação de pontos. Alguns deles foram desfeitos com diálogo e negociação e em outros vai ser necessário o uso da força. Nossa força de choque em tarefa já foi acionada. Forças de segurança pública vão agir em conjunto com a PRF no dia de amanhã, sábado, para fazer a liberação das BRs e voltar à normalidade no nosso estado. Estado esse que é o único do Brasil, infelizmente Rondônia é o único estado no Brasil a registrar manifestações. Esse tipo de atitude está trazendo prejuízo para o povo rondoniense e só isso. Dentro dos 27 estados brasileiros, a gente não tem registrado nenhum ponto de bloqueio. Rondônia é o único estado que age dessa maneira. Infelizmente, poucas pessoas confundindo o que é direito de manifestação, um direito justo e previsto na Constituição, confundindo esse direito com o crime, repito, crime de impedir as pessoas de irem e virem. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Só que essa nova onda de atos contra o resultado das eleições estão sendo marcados por violência, saque e até tiroteios. A gravidade dos casos levou a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal a criarem um gabinete de crise. Para falar mais sobre esse conflito e sobre esse assunto, vamos conversar agora com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Muito boa noite, Cadu. Então, o clima é de apreensão diante da volta desses bloqueios e desta vez, nesta nova série de atos, assim, com uma certa violência, né, Cadu? Boa noite, explica pra gente.
Situação fora de controle, né, Karine? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karine, nesse fim de semana, os manifestos com pautas antidemocráticas ganharam impulso nesse fim de semana com atos de terrorismo no interior do Mato Grosso. Karine, peço até desculpas a você, eu estou com o meu áudio duplicado aqui, eu não estou conseguindo falar com você direito. Você quer que a gente faça novamente certo, conexão? Ouve agora, Cadu. Melhorou? Oi. Oi. Melhorou. Ah, agora ok, sim, vamos lá. Obrigado. Eu estava me ouvindo e ouvindo você. Sim, nossa, é maior confusão. Muita desculpas. Confusão, imagina, segue daí. Então, Karine, voltando a falar com você sobre essa situação que a gente considera, a imprensa, os analistas estão vendo essa situação como atos de terrorismo. No interior do Mato Grosso foram registrados saques em supermercados, tiroteio em uma base de apoio da empresa concessionária da BR-163, incêndio a uma ambulância e a uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Em Rondônia, como disse o Hector, teve caminhão incendiado, veículos depredados, vários caminhões tiveram as mangueiras de combustível cortados para impedir que os motoristas deixassem as barreiras. O que nos deixa perplexos, Karine, é a inoperância da polícia, que ela está dividida, está rachada, está sem comando desde o início, e aconteceu o que já era previsto, né? Essa onda de violência mobilizou a Procuradoria-Geral da República, que criou um gabinete de crise envolvendo o Ministério Público Federal de todos os estados. A primeira reunião foi realizada hoje, Karine, e a saída encontrada pelos procuradores é mais ou menos óbvia, né? Pedir a ajuda da Força Nacional de Segurança para ajudar as autoridades locais. O pedido foi feito agora à tarde pelo chefe da PGR, Augusto Aras, que na semana passada desembarcou dos planos golpistas tramados pelo presidente Bolsonaro e pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, com o apoio dos generais. É importante a gente frisar, Karine, o que estimula a manutenção desses manifestos é o posicionamento ambíguo e, ao mesmo tempo, condescendente das autoridades de segurança pública, especialmente a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas. Eles dizem, desdizem e voltam a dizer e acabam permitindo que os manifestos tomem suas próprias atitudes e eles não fazem nada por isso. Essas manifestações, Karine, são chamadas de antidemocráticas porque, embora não seja proibido manifestar contra o resultado das eleições, é proibido pedir, por exemplo, intervenção militar, impedir o direito das pessoas de ir e vir, de promover atos de vandalismo, de terrorismo, como esses que estão acontecendo. E falando sobre Bolsonaro, Karine, nos bastidores, a informação é de que o presidente da República está se recuperando devagar da erisipela e está se preparando para voltar, mas com o relatório do PL nas mãos. Aquele relatório que contesta o resultado das urnas, encomendado pelo partido dele. Na semana passada, o PL vazou na mídia a informação de que pediria o cancelamento das eleições e acabou dando um tiro no próprio pé. Mas parece que agora, Valdemar da Costa Neto, mais próximo de Bolsonaro, vem prometendo ao presidente uma versão final para que ele possa divulgar ao público. Não se sabe a data de quando isso irá acontecer. Qual a relação entre os dois fatos? É que o presidente Bolsonaro é muito provável que ele virá para reacender as manifestações e elas continuarão acontecendo provavelmente até o fim desse ano. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, as novidades aí do processo de transição você deve ter pra gente aí. Temos novos nomes cotados para assumirem um ministério no futuro governo de Lula. Como é que tá essa situação aí da transição, Cadu? Carlão, o cenário por enquanto é incerto. Essa semana começou com muita pressão em cima do presidente eleito Lula para que ele divulgue os nomes de quem vai compor aí a equipe ministerial, quem serão os ministros do futuro governo. Essa pressão vem principalmente do mercado financeiro, inclusive dos aliados do PT. Por que vem essa pressão? Desde a semana passada, por causa das afirmações do presidente Lula de que ele é contra o teto de gastos, né, justamente para atender o social, para fazer programas sociais. O mercado financeiro acendeu o alerta e agora, como Lula vem contestando as falas do mercado financeiro, as atitudes, inclusive
as reações no mercado, a alta do dólar, a queda dos investimentos, enfim. Agora o mercado está dando sinal aí de estar fazendo uma pressão dentro do grupo do governo, né? Então a coordenadora política do grupo de transição, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que Lula não vai anunciar, pelo menos essa semana, a sua equipe ministerial. Vamos aguardar, né? No momento, o que está praticamente certo é o nome do senador reeleito Flávio Dino, do estado do Maranhão, para ser o ministro da Justiça. O Ministério dos Povos Originários deve ficar entre as deputadas Joênia Wapichana, do estado de Roraima, e Sônia Guajajara, do estado de São Paulo. O Itamaraty, no caso o Ministério das Relações Exteriores, deve ficar com o diplomata Mauro Vieira, que já foi o chanceler no governo Dilma. Simone Tebet deve ficar com o Ministério da Cidadania. Isso daí praticamente mais que certo. Ela falou que não abre mão dessa oportunidade, principalmente pelas pretensões políticas dela para o futuro. Marina Silva deve ficar com o Ministério do Meio Ambiente ou como posto de autoridade do meio ambiente, que vai ser uma função superior à do ministro do Meio Ambiente. E o tetracampeão Raí deve ficar com o Ministério do Esporte. São esses aí os nomes que estão mais fixos aí, Carlão, importante dizer isso, né? A roda está girando, a bolsa está se mexendo aí, mas esses nomes, eles estão mais estáveis nesse momento. A bronca está, nesse momento, no Ministério da Fazenda, Carlão. No PT, o mais cotado é Fernando Haddad, mas o nome dele não está sendo bem aceito pelo mercado financeiro. O PT está insistindo no nome de Haddad porque há planos para que ele seja o sucessor de Lula em 2026 ou em 2030, no caso de no eventual segundo mandato de Lula. O fato é que o PT quer preparar Fernando Haddad para o futuro. Caso o nome dele não se encaixe mesmo nesse Ministério da Fazenda, Haddad deve ser encaminhado então para o Ministério da Infraestrutura para ser uma espécie de tocador de obras. O que foi Tarcísio para o governo Bolsonaro, Haddad será para Lula. Outra bronca aí é a pasta da Defesa, Carlão. Lula vem a Brasília na próxima quarta-feira para resolver, entre outros assuntos, as divergências com os militares. A gente sabe que o núcleo mais ideológico dentro da caserna ainda está abraçada a Bolsonaro. Geraldo Alckmin já está aqui em Brasília e tocou as primeiras reuniões sobre o assunto. O grupo técnico que vai discutir a defesa do país, no grupo de transição, ainda não foi fechado. Só falta esse grupo aí. Lula disse que o futuro ministro da Defesa deverá ser um civil. Entre os nomes mais cotados estão o ex-ministro Aldo Rebelo, que é do PCdoB, que agora é PSB. Ele, porém, aí tem uma rejeição enorme ao nome dele entre os generais. E também tem o nome aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem sendo aí um importante conciliador. E esse papel conciliador é considerado fundamental para a pessoa que vai assumir esse Ministério da Defesa. Mas, nesse caso, é Alckmin que não concorda com a indicação do nome dele para o Ministério da Defesa, para vocês entenderem que a situação é bem delicada nesses dois pontos. Ainda tem a questão do agro, que ainda não foi resolvida. É outro ministério que é estratégico do governo Bolsonaro, que não tem um nome definido para o futuro governo Lula. Agora, mudando um pouco de assunto, Carlão, vamos falar aí sobre a saúde do presidente eleito Lula, que na semana passada passou por um procedimento médico nas cordas vocais. Ele fez uma operação cirúrgica com equipamento a laser sobre uma lesão de 5 centímetros nas cordas vocais. Durante essa operação, os médicos fizeram uma biópsia para detectar se a lesão era maligna e o resultado saiu em poucos minutos, descartando aí a hipótese de retorno do câncer na laringe que ele sofreu em 2011. Então, segundo os médicos, Lula não precisa ficar afastado do trabalho. Basta que ele poupe a voz, o que é bem difícil, né? Karime e Carlão. Cadu, agora atualiza pra gente como é que tá a questão aí do Bolsa Família, né? Que para bancar esse auxílio, Lula pensa em taxar lucros e dividendos. Como é que isso vai acontecer, Cadu? Explica pra gente. Isso mesmo, Karime, essa proposta faz parte das negociações em torno da aprovação da PEC do Bolsa Família, que tramita no Senado. A gente sabe que essa PEC libera 198 bilhões de reais para que o futuro governo possa bancar o Bolsa Família no valor de R$600, ou seja, manter o auxílio que já é pago, e outros programas sociais. Para que isso aconteça, o governo vai ter que apertar o cinto ali, ou criar outras modalidades de impostos. A ideia do PT, portanto, é cortar subsídios, promover uma reforma tributária,
ou seja, uma reforma tributária que não vai diminuir imposto, né? E taxar lucros e dividendos. Ou seja, Karime, permitir que as pessoas físicas e jurídicas paguem um imposto sobre lucros de investimentos, sociedades ou de ações. Popularmente significa taxar os mais ricos. Para o ouvido da população mais pobre, Karime, isso é muito bom, maravilhoso. Não vai taxar o mais pobre, vai taxar o mais rico. Mas é importante lembrar que o Congresso Nacional é formado em sua maioria por empresários, investidores, os grandes aí do agronegócio, enfim, pessoas que não vão permitir que isso aconteça. Então é possível que venha aí uma queda de braço agora no início do governo que vem para tentar compensar o valor que provavelmente será dado de 198 bilhões de reais. E como é que está a PEC nesse momento, Karime? Tramitando muito lentamente. Por isso que Lula chega nessa quarta-feira aí, que está chegando, para também tentar ajudar a acelerar esse processo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, hoje se queixou dessa morosidade da tramitação da PEC. Então vamos ouvir a chamada que ele deu hoje no grupo de transição. Vamos ouvir. A PEC ela está posta num anteprojeto que deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. E sem entrar no mérito da questão, porque se está no cerne, porque nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, até porque as nossas pautas que estão encaminhadas, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição. Não houve sequer uma reunião conjunta entre Câmara e Senado. 18 horas. A gente acompanhou agora o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando sobre a PEC do Bolsa Família, Cadu. Lembrando, Karime, que para que essa PEC tenha efeito em janeiro do ano que vem, ela precisa ser sancionada, ou seja, ser aprovada no Congresso Nacional, em seguida ter a assinatura do presidente da República até o dia 17 de dezembro. Realmente está muito atrasada. E essa chamada aí veio de Arthur Lira, que está fazendo a sua parte no acordo, né? Abrir as portas para o futuro governo na Câmara dos Deputados. Falando em Arthur Lira, Karime, para a gente encerrar uma notinha antes disso tudo aí. E tudo indica que Lira será reeleito presidente da Câmara. Por quê? Porque nesse fim de semana ele conseguiu o apoio do partido União Brasil à candidatura dele. A candidatura dele à reeleição, no caso. União Brasil tem hoje a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados. O presidente do partido, Luciano Bivar, chegou a anunciar aí, falar para alguns aí sua pré-candidatura, mas pelo jeito ele está fora. Então Lira tem o apoio dos parlamentares do PP, do PL, do Republicanos e PSD, que somam aí 220 ao todo. Com o partido União Brasil, o apoio de Lira sobe para mais de 280 parlamentares. Então, Arthur Lira virou a mesa e agora está voando rumo à reeleição. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, obrigada, Cadu, pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Abraço 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aqui no 18 horas, profissionais da saúde cobram 4 meses de salário atrasado. Eles fizeram um protesto hoje em frente à Secretaria Estadual de Saúde. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos falar de orçamento do Estado. É que a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou hoje o parecer preliminar do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que prevê o orçamento de 26 bilhões e 200 milhões de reais para o governo do Amazonas em 2023. Vamos saber os detalhes na reportagem de Hector Silva. A Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, da Assembleia Legislativa do Amazonas, aprovou nesta segunda-feira de 21 o parecer preliminar do projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A previsão para o orçamento do Estado em 2023 é de 26,2 bilhões de reais. Este foi aprovado durante reunião conduzida pelo presidente da CAE, deputado estadual Ricardo Nicolau do Solidariedade.
De acordo com o próprio presidente, o próximo passo será a abertura do prazo de apresentação de emendas ao orçamento por parte dos deputados, que já começa a partir desta terça-feira, dia 22. Pareceu um parecer preliminar que analisa a admissibilidade, agora entra o prazo das emendas e em seguida vai ao plenário para a aprovação. O governo do estado mandou um projeto com uma estimativa de mais de 26 bilhões em arrecadação e dessa arrecadação, logicamente, está sendo distribuída aos poderes e a todas as secretarias, todas as ações de governo. Agora, o próximo passo são as emendas dos parlamentares, para que nós possamos votar o parecer definitivo e poder aprovar o orçamento deste ano. Após o período de apresentação de emendas, a LOA deve ser votada em plenário na primeira quinzena de dezembro. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Câmara Municipal de Manaus aprovou hoje o projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade no ato da matrícula. Isso em todas as escolas da rede pública ou particular de ensino. O projeto, de autoria de Lissandro Breval, do Avante, foi aprovada por unanimidade e será agora encaminhada para a sanção do prefeito Davi Almeida. Os vereadores querem, com isso, elevar o índice de vacinação que está muito baixo aqui em Manaus. Mix. Agora são 6h31. Você era o melhor do Mix do Brasil. Conferindo aí os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 90%. Olha só, o Rio Negro, diminuiu bastante o ritmo de cheia. De ontem para hoje, o nível do Rio Negro subiu apenas 2 centímetros, levando a cota no Poço de Manaus para 18 metros e 39 centímetros. 18 horas. Trabalhadores da saúde do programa Melhor em Casa fazem manifestações. Eles fizeram manifestação em frente à sede da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, eles protestam contra o atraso de 4 meses de salário. Karime, segundo aí os profissionais, a falta de pagamento já compromete o trabalho deles no atendimento de pessoas do programa que precisam de cuidados especiais. Muitas estão acamadas e algumas com traqueostomia. Carlão, e além aqui da capital, aqui de Manaus, municípios da região metropolitana e até os mais distantes, como Tabatinga, estão com esse atendimento comprometido. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Artemisa Gadelha. O Melhor em Casa é um programa do governo federal em parceria com o governo do Amazonas. O objetivo é oferecer atenção domiciliar através da assistência em casa, por meio de equipes multiprofissionais. São médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e outros especialistas que visitam quem não tem condição de sair de casa para cuidar da saúde. A maioria desses pacientes não possui mobilidade ou mobilidade reduzida e muitos fizeram traqueotomia, necessitando de cuidados diários. Mas os trabalhadores do programa Melhor em Casa estão com os salários atrasados há 4 meses e sem condição de continuar atendendo aos pacientes. Por este motivo, os profissionais do programa Melhor em Casa fizeram na manhã de hoje manifestação em frente à sede da Secretaria de Saúde do Amazonas, no Aleixo, para reivindicar o pagamento de salários atrasados, como explica Graciete Mouzinho, presidente do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde. Não tem condições mais desses profissionais ficar esse tempo todo sem receber, está chegando o final do ano, né? Na realidade são várias empresas com atraso. Pessoal da limpeza, pessoal do raio-x, quase todos esses contratos
do estado estão em atraso. Pessoal da limpeza, raio-x, maqueiro, todos sem receber. Tá? Enfermeiros da Manaus com 4 meses também sem receber. De acordo com Graciete Mouzinho, o atraso no pagamento não acontece apenas na capital. Municípios da região metropolitana e até os mais distantes, como Tabatinga, interior do Amazonas, também estão com atendimentos do programa Melhor em Casa já comprometidos por falta de pagamento das equipes multiprofissionais. O profissional que trabalha em Tabatinga, Itacoatiara, na BR, todos com salários atrasados, maqueiro, pessoal de serviços gerais e os radiologistas também, os técnicos de radiologista, todos com salários atrasados há 4 meses. Enfermeiros da Manaus e ET também com salários atrasados. Os trabalhadores foram recebidos pelo financeiro da Secretaria de Saúde do Amazonas. A equipe informou que até sexta-feira, o governo do Amazonas pagará 1 mês do salário atrasado. Ainda será definido o cronograma dos outros meses. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado para saber sobre o atraso no pagamento dos trabalhadores do programa Melhor em Casa. Mas até o fechamento da reportagem, não recebemos nenhuma resposta. Artemisa Gadelha para o programa 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, nesta segunda-feira começou mais uma edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. A expectativa é julgar mais de 1.500 processos que envolvem violência doméstica. Hector Silva acompanhou a abertura da campanha e traz mais informações agora no 18 Horas. Na manhã desta segunda-feira, dia 21 de novembro, a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, abriu oficialmente as atividades da 22ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Segundo a desembargadora, a ação tem o objetivo de ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Mais de 1,5 mil audiências foram pautadas para o período de esforço concentrado das unidades judiciais da capital e do interior do estado. Eu vim aqui para convidar, para dar um alerta, para explicar qual é a importância da mulher ameaçada ou que está sofrendo violência gradual no seu lar, procurar a justiça. Nós estamos lá para recebê-las, para apoiá-las e para acolher. Toda a população precisa saber que a violência ela vem num gradual. Ela começa com um empurrão, com uma fala mal falada, depois ela vai passando no crescente e chega ao feminicídio, né? Porque o feminicídio cresce. A cada 5 minutos no Brasil morre uma mulher por feminicídio, de todas as classes sociais. Então você não deve, mulher, você não deve ficar esperando que o pior aconteça. Pense em você, nos seus filhos, nos seus familiares, de como você pode ser útil à sociedade. Se você não tem uma renda, você procure que lá também nós estamos oferecendo curso profissionalizante para que a mulher saia dessa subordinação, que muitas das vezes ela não tem coragem porque ela pensa nos filhos, pensa nela, ela não tem independência financeira. Então o Poder Judiciário está para isso, acolher a mulher que precisa. Esta é a 3ª edição do evento neste ano. As outras 2 ocorreram em março e agosto. Hector Silva para 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Para 6 horas 38 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, Black Friday acontece nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, hein? Atenção, muitas promoções já começaram, mas é bom aí você tomar cuidado com, né, para alguns sempre tem que ter cuidado, né, Karime, nessas promoções. Para aproveitar, né, a gente tem que se ligar aí para não cair em alguns esperto, golpes, né? Exatamente. E até saber aproveitar as promoções, se são promoções mesmo, né, gente? A gente conversou com o delegado titular da especializada em crimes contra o consumidor, Eduardo Paixão, que recomendou algumas medidas preventivas na hora de realizar essas compras. Vamos acompanhar com o Rodrigo Soares. Aproveitando o calendário, o brasileiro das lembrancinhas mudou de estratégia e vai aproveitar a Black Friday nesta semana para antecipar as compras de Natal e de fim de ano. Mas é preciso tomar alguns cuidados, já que em meio ao período de compras é comum a incidência de golpes e falsas promoções. Neste ano, em todo o país, o período promocional acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro, no último fim de semana do mês.
mas em alguns estabelecimentos comerciais já é possível aproveitar valores promocionais. O titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, delegado Eduardo Paixão, recomendou cuidados e medidas preventivas na hora de realizar principalmente os pagamentos de compras feitas pela internet. Você, consumidor, cuidado redobrado com as falsas ofertas, com os links que você recebe na internet, nas redes sociais, porque aquele pagamento de uma pessoa física para alguém na rede social que você não tem nenhum tipo de referência, indicação de um amigo ou familiar, pode ser golpe. Então prefira a empresa idônea, que tem endereço físico, que tem aquele telefone de call center para você reclamar, para você ser amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. O público idoso é considerado hipervulnerável e deve manter cuidado redobrado, principalmente durante compras realizadas de forma online. Antes de efetuar pagamentos, o cliente deve solicitar um comprovante da compra ou nota fiscal do objeto vendido para que possa comprovar o negócio, como explica o delegado. Para evitar cair no golpe, aquele cuidado de printar a tela, guardar o folder ou o e-mail, ter um comprovante, um vídeo da promessa que foi feita para que a gente exija o cumprimento dessa oferta. Registre a imagem do produto, do preço antes, do preço depois que foi prometido. Verifique na loja física se existe algum tipo de remarcação, aquela etiqueta sobre etiqueta, para que a gente possa punir o mau empresário que não respeita você, consumidor, nesse período de Black Friday, que é um grande momento para você aproveitar promoções honestas e justas para você, consumidor. Caso você seja vítima de um golpe, deve registrar boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, localizada na Avenida Desembargador Filismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, com registros do golpe para oficializar o boletim de ocorrência. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 41 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. A Fiocruz recomenda a volta do uso das máscaras faciais em todo o país. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. Agora 6 horas e 41 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local, aqui da política do estado do Amazonas, com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. E hoje o vereador Marcelo Serafim do Avante renunciou ao cargo de líder do prefeito. Bom, o clima é de divisão da base mesmo, né? Existe possibilidade de saída dele do partido Avante também, Artemisa. Boa noite. Pois é, Karime, com a divisão dessa base, existe sim a possibilidade da saída dele do partido. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Praticamente 2 anos aí que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, teve o apoio da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Mesmo com várias decisões consideradas errôneas, inclusive do atual presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis. Só que agora, com a manobra do presidente da casa, em mudar o regimento para se manter à frente da mesa diretora, foi a gota, né, que faltava no copo para transbordar aí, Karime. A base tão forte do prefeito acabou rompendo, né? E nós temos uma divisão concreta na Câmara Municipal de Manaus. Marcelo Serafim, líder do prefeito, entregou o cargo hoje. Eu conversei com o vereador esta tarde. Ele disse que não houve um rompimento com o prefeito e que ele não será candidato à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Vamos ouvi-lo. Inclusive já disse que meu nome está fora dessa disputa em relação à questão partidária, isso daí a gente vai ver mais na frente. Não há uma ruptura com o prefeito, o que existe é uma definição pessoal de que eu não tenho como continuar na liderança quando eu vejo que a base está dividida e dividida exatamente porque faltou um direcionamento, né? Então, respeitando o momento, respeitando toda a situação e respeitando o prefeito e os meus colegas, não tenho apego a cargo, não tenho apego a status e não teria como continuar na liderança nas condições que estavam postas. 18 horas. Ouvimos então o vereador Marcelo Serafim. Ele fala que a questão partidária
Ele vai ver mais para frente, mas não descarta a hipótese da saída dele do Avante. E isso mostra que existe essa possibilidade sim, e que apesar de não estar rompido com o prefeito, pelo menos foi o que ele disse, né? Mas que existe aí um arranhão na relação política. E isso começou justamente na campanha eleitoral deste ano, quando Marcelo, né, ele foi candidato a deputado federal e, segundo se comenta nos bastidores, ele não teria recebido o apoio esperado por ele, né, o apoio do prefeito. Além disso, ele fala também que a saída dele está relacionada a uma falta de direcionamento. De quem? Do prefeito Davi Almeida. Então, não resta dúvidas aí de que Davi Almeida tem responsabilidade sim nesta divisão. E sabe por quê? Por querer manter Davi Reis na presidência da Câmara. A pergunta é, por quê? Como nós já dissemos aqui, a gestão de Davi Reis foi marcada por uma sucessão de erros, de escândalos, de manchetes nacionais. O prefeito está perdendo apoio agora dos vereadores, está com a base dividida, enfim, muitas perdas por uma insistência dele, por um acordo em manter até o fim o vereador Davi Reis num comando que a maioria não quer mais. E não foi só o vereador Marcelo Serafim que deixou a liderança do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, mas também o vice dele, vereador Everton Assis, do União Brasil, entregou o cargo. Ele comentou que é um momento delicado e que havia dito ao líder, né, Marcelo Serafim, que eles haviam começado juntos e que terminariam juntos. E quem assumiu a liderança do prefeito na Câmara Municipal foi o vereador François, do partido do PV. Nessa queda de braço, quem deve vencer, hein, Karime, Carlão e ouvintes? Ainda vamos ver muito boi voando pela frente. Karime e Carlão. Artemisa, saindo do município, indo para o estado agora. Olha só, Assembleia Legislativa. O atual, né, o Roberto Cidade, já teria voto suficiente para se reeleger como presidente. Conta pra gente aí essa história aí da Câmara Municipal de Manaus, Arte. Pois é, Carlos, nós já comentamos aqui no programa 18 horas, inclusive na semana passada, mas agora se tornou mais concreto, né? Após a declaração de apoio, então, da deputada Joana Dark, a reeleição, então, do presidente Roberto Cidade na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ambos são do mesmo partido, do União Brasil. Inclusive, existe a possibilidade de Joana ser a vice dele. E tudo pode acontecer. A deputada, inclusive, já foi inimiga política do presidente quando o acusou, né, de comprar votos dos deputados por R$200 mil cada para ele ser presidente na eleição passada da Assembleia. Joana, inclusive, ela foi acusada de quebra de decoro parlamentar, mas o processo na Assembleia nunca deu em nada. E agora, além de apoiar Roberto Cidade, Joana poderá dividir aí o poder, né, com ele no parlamento. Roberto Cidade já tem 13 votos para se reeleger ao cargo, que é a maioria simples, né? E com um deles são 14 no total. Como dissemos na semana passada, tudo indica que ele seja aclamado. E agora, última notícia, e uma notícia inclusive preocupante, Karime, Carlão e ouvintes, a Associação do Polo Digital de Manaus denunciou um novo golpe à Zona Franca de Manaus do governo Bolsonaro. A associação enviou para a SOFRAMA, inclusive, um documento de repúdio da nova portaria do Ministério da Economia, que afeta diretamente as indústrias de tecnologia da Zona Franca de Manaus. Portaria de número 9.835 foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira e põe em risco empregos nas fábricas do Polo Industrial de Manaus, nos institutos e ainda investimentos das universidades. No documento enviado à SOFRAMA, a associação pede aí a revogação da portaria e a formação de um grupo de trabalho para atuar no aprimoramento deste normativo. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também, até amanhã. 6h48. 18 horas.
Olha só, com o aumento do número de casos de Covid-19, a Fiocruz acendeu o alerta para a retomada das máscaras em todo o país, hein? Atenção, alguns órgãos públicos do Amazonas já inclusive aderiram novamente ao uso obrigatório da proteção, Karine. Carlão, é o seguinte, o Tribunal de Contas do Amazonas voltou a recomendar o uso de máscaras nas dependências do órgão. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Amazonas também publicou uma portaria exigindo o retorno do uso de máscaras. A medida passou a valer a partir de hoje, como explica Rodrigo Soares. O Tribunal de Justiça do Amazonas restabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para todas as pessoas que frequentam as dependências administrativas e judiciárias da instituição em Manaus e no interior do estado. Segundo a portaria assinada na última quinta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório a partir de hoje e a fiscalização da utilização do item cabe aos diretores dos fóruns. A medida leva em consideração o aumento recente de diagnósticos de casos de Covid-19 divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O tribunal citou ainda que a Fundação Oswaldo Cruz informou, no último dia 10 de novembro, que o Amazonas está entre os estados com sinais de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Também considerando o crescente número de casos de contaminação pela Covid-19 no estado, o Tribunal de Contas do Amazonas emitiu uma recomendação na última sexta-feira para uso de máscaras nas dependências da Corte de Contas e outros cuidados aos servidores e visitantes, especialmente para pessoas do grupo de risco, como imunossuprimidos, gestantes e pessoas com comorbidades. Além da máscara de proteção, para o acesso às dependências do TCE, é exigido a apresentação do comprovante de vacinação. Além do comprovante de vacinação obrigatório, não será permitida a entrada de servidores e estagiários que testarem positivo para a Covid-19 ou que tenham sintomas gripais, mesmo que leves. A medida é válida tanto para estagiários, servidores e colaboradores, quanto para público externo, incluindo advogados, prestadores de serviços, usuários e visitantes. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h51, vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Com informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. Bom, as chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 85%. Olha só, a Federação Brasileira de Bancos informou que as agências vão funcionar em horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. No Amazonas, assim como nos outros estados, o funcionamento das agências vai ser interrompido no horário das partidas, Karime. E a Federação dos Bancos explicou que as agências devem fixar avisos sobre o horário especial de atendimento com antecedência mínima de 30 dias. E lembra que os canais digitais remotos dos bancos, assim como as salas de autoatendimento, vão funcionar normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira, segundo os horários estabelecidos pelas instituições. Olha, o INSS anunciou hoje que também vai funcionar em horário especial nos Jogos do Brasil. Dependendo dos horários, podem fechar mais cedo, inclusive, ou até mesmo não abrir para o atendimento. Hein? Atenção, né, Karine? Seguindo o horário de Brasília, se o jogo for ao meio-dia, as agências não vão abrir. Caso a partida da seleção for à 1h, o atendimento vai até às 11 horas. E se o jogo for às 4, o atendimento ao público vai até às 2h. E as escolas da rede municipal de Manaus também vão ajustar os horários durante a Copa. Atenção, vão liberar os alunos 2 horas antes de cada jogo da Seleção Brasileira. A informação é da Secretaria Municipal de Educação. Um decreto do prefeito Davi Almeida orienta que durante os jogos da seleção, todos os departamentos municipais serão dispensados com 2 horas antes do início de cada partida e que a decisão inclui as unidades de ensino. Além dos alunos, os funcionários também serão dispensados com antecedência para assistir aos jogos. Detalhe, hein, Karime Leão, a
medida vale apenas para a primeira fase do Mundial. Caso o Brasil avance para as próximas etapas da competição, é claro, o horário de expediente nos órgãos municipais também deve ser alterado. Continua. Lembrando que a seleção brasileira estreia na Copa esta quinta-feira agora, dia 24, e é contra a Sérvia. A partida está marcada para as 3 da tarde, horário de Manaus. Exato, Carlão. E vamos seguir falando sobre Copa do Mundo. O Hector Silva está aqui para contar para a gente os destaques de hoje. E, bom, seleção brasileira estreia quinta-feira agora, Hector. Temos aí alguma escalação já? Boa noite, Karine. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. A escalação ainda não é clara, mas o clima da seleção brasileira é de descontração e de otimismo. Neymar, mesmo ainda não dando entrevista, já foi alvo de polêmica, inclusive, Karime Leão, como já dissemos no início do programa. O jornal alemão Bild taxou Neymar de arrogante por conta do craque brasileiro ter postado uma foto de um short simulando a 6ª estrela, ou seja, o hexacampeonato. E quem saiu em defesa de Neymar foi Richarlison, o Pombo. Richarlison disse que os brasileiros não são arrogantes, são sonhadores. As aspas dele foram a seguinte: estamos sonhando com essa 6ª estrela e vamos buscar, eles querendo ou não. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber quem é ele, afirmou o centroavante brasileiro. E a relação dos jogadores titulares para o jogo contra a Sérvia nesta quarta-feira, como eu falei, é um segredo, quase um segredo de estado. O treinador Tite não revela ninguém e nem os jogadores são autorizados a dar qualquer dica. Teve jornalistas, inclusive, que tentaram uma brechinha ali em Turim, na Itália, quando eles estavam lá, mas não conseguiram na dica de nada. No segundo treino, em Doha, no Catar, o treinador apareceu com algumas orientações na mão e liberou a presença de jornalistas somente nos primeiros 20 minutos, para fazer aquelas imagens básicas de televisão principalmente. E mesmo ainda sem o time titular revelado, o Brasil é o grande favorito para conquistar a Copa do Catar. O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte publicou nesta segunda-feira o resultado de um estudo que avaliou o potencial de impacto dos prováveis titulares e demais convocados das 32 seleções da Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar. E adivinha quem ficou em primeiro lugar? Claro, a nossa seleção canarinha. O Brasil terminou como o maior favorito ao título do torneio. Mas é bom abaixar essa bola aí, porque agora recente, inclusive, tivemos a final aí da Copa Verde entre Paysandu e Vila Nova, e os torcedores do Vila Nova, que o time estava vencendo por 1-0 na final da Copa Verde, já estavam comemorando, dizendo que já era campeão, e aconteceu o mais improvável. O Paysandu empatou o jogo lá em Goiás, foi aos pênaltis o resultado e levou o título. Então, muito cuidado aí, né, com essa... A gente sabe, né, se já ganhou, nunca é legal, né? Nunca é legal. Isso pode acontecer com o Brasil. Tem que ser adversário por adversário, com todo cuidado, porque são batalhas difíceis. Sapato aí. Alto, né? Exatamente. Pode entrar de sapato alto. Inclusive, como bem falado pelo Carlão, o primeiro adversário é a Sérvia, adversários que o Brasil já conhece. Foi adversário em 2018 na Copa do Mundo da Rússia. E também teremos os jogos contra a Suíça e também contra Camarões. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Vamos aí, continuamos na torcida. Agora em Manaus, 6h57. E me conta uma coisa, você já ficou muito tempo numa fila? Bom, quem nunca, né? A nova lei de filas do Amazonas está prestes a completar 7 meses, mas ainda não está sendo cumprida por todos os estabelecimentos, né, Carlão? Sim, Karime Leão. E a nova lei prevê mais segurança aos consumidores. E o repórter Hector Silva preparou para a gente uma matéria especial para a gente entender exatamente como é que isso funciona. Vamos acompanhar. Sancionada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, desde o dia 29 de abril, a nova lei de filas do Amazonas prevê mais proteção aos consumidores quanto ao tempo de espera. A nova lei estadual estabelece um tempo máximo de 50 minutos para que o consumidor possa esperar para ser atendido e estabelece também regras que informem o consumidor sobre esse tempo, que vão desde a divulgação da lei no local e até a instalação
instalação de um relógio. O deputado estadual João Luiz, do Republicanos, que propôs a lei na Assembleia Legislativa, explica que a nova lei tem um sentido mais pedagógico que a anterior, já revogada. A nova legislação que protege o consumidor com relação ao tempo de espera na lei das filas, juntamente com o Procon, estamos fiscalizando se já estão cumprindo essa legislação. O consumidor que deve procurar a nova legislação para que ele venha exigir, porque hoje a legislação ela está cobrindo os biongos de atendimento nas agências bancárias, nas agências de telefonia, nas casas lotéricas, para que eles não venham sofrer esse dano temporal de ficar à espera, danificando o tempo dele durante o dia. Então nós estamos aí para poder fazer uma fiscalização no momento pedagógica, para que então todos possam se enquadrar, obedecendo a nova legislação e assim evitando males para o consumidor. A medida vale para as concessionárias de serviços públicos de água, luz e telefone, agências bancárias e seus correspondentes, além de estabelecimentos de crédito, casas lotéricas, prestadores de serviços educacionais e de saúde privados no estado do Amazonas. Segundo a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, alguns estabelecimentos ainda não estão cumprindo a nova lei. Na última sexta-feira, a comissão entregou o texto da nova lei nas superintendências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, localizados no centro de Manaus. Tiago Moraes, superintendente do Banco do Brasil no Amazonas, recebeu a nova lei e falou sobre a sua importância. É muito importante pela questão de parceria, de diálogo, a gente está demonstrando para toda a sociedade do estado do Amazonas que tanto o Banco do Brasil como a Comissão de Defesa do Consumidor está tentando construir em conjunto as melhores soluções para a satisfação e para o encantamento dos nossos clientes. E o Banco do Brasil é sempre muito atento, tá? Tanto em estar ouvindo a Assembleia Legislativa, tanto em estar ouvindo nossos clientes, interpretando os sinais e buscando as melhores formas de atendimento. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Do Supremo Tribunal ao Tribunal de Justiça do Amazonas, vários órgãos da justiça em todo o país e alguns municípios já recomendaram ou obrigaram novamente o uso de máscaras para evitar contaminação por Covid-19. As medidas estão sendo tomadas com base em dados técnicos da área da saúde de cada órgão e levam em conta a circulação de novas variantes e o aumento do número de casos da doença. As decisões apontam para outras medidas de proteção à Covid-19, como distanciamento social, respeito à lotação nos elevadores e utilização de álcool 70. No Amazonas, o governo estadual e a prefeitura de Manaus ainda não tomaram decisões a respeito. Os números, segundo as autoridades, ainda não preocupam. Nas campanhas publicitárias para alertar as pessoas a tomarem cuidado poderiam e deveriam estar sendo feitas, para evitar que o problema se agrave e tenham que tomar no futuro medidas mais drásticas. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.